Olá, gente do Bonito do SEB, tudo bom, meus meninos e meninas? Vamos dar continuidade ao nosso sistema de gravação com relação à parte das aulas ligadas à, à citologia, né? E nós temos o bloco 4 e 5 ainda em andamento. Esse aqui vai ser especificamente o bloco 4, para que a gente possa realmente operar nas ações ligadas a esse assunto que nós vamos abordar aqui com vocês, que é lisossoma, né? O assunto mais extenso que tem, que é membrana plasmática, né? Mas aqui a gente só vai fazer só uma ponta, depois a gente volta com mais detalhes. A presença do citoplasma, né? Você tem a presença dos plasmídios, que é importante em relação à estrutura específica da parte das bactérias, e a presença de nucleóide também, que é outro tipo de assunto específico de bactérias. Então, são unidades, né, que estão presentes, né, nos diversos tipos do universo celular que vocês realmente têm que dominar e saber localizar e saber dizer para que serve, né, conforme está indicado nas informações aí. Então, vamos trabalhar e vamos começar aqui no nosso bloco 4, apresentando para vocês, então, as principais estruturas celulares aí que devem ser evidenciadas para vocês. Entrou na tela, vamos começar, então, a nossa aula de hoje, né? Primeiro, fazendo um adendo bem bonitinho com relação ao bloco 4, né, das estruturas celulares, e essa imagem de fundo que realmente ela traz, né, estruturas que são tremendamente estratégicas em relação ao Enem. De dentro para fora, você tem a região do núcleo, formadora responsável pela formação de ribossomos, a região da cromatina, onde você tem o material genético e DNA, responsável pelo comando celular, né, pelo controle metabólico, principalmente da síntese de proteína, e também das outras atividades celulares, bem como também a hereditariedade. Aqui você tem a carioteca, a presença da carioteca é uma estrutura que a gente aponta como célula eucarionte, devido à presença de um núcleo organizado, onde o material genético fica isolado do citoplasma. Já nessa região, todo esse espaço citoplasmático, você tem um retículo endoplasmático rugoso, com ribossomas aderidos na sua membrana, então ele passa a ser um retículo endoplasmático rugoso, especializado em síntese de proteína. Logo a seguir, você tem o retículo endoplasmático liso, né, que tem múltiplas funções. Ele é capaz de originar a carioteca, ele é capaz de originar o glúteo, ele é capaz de originar o vacúolo, e no fígado ele é capaz de desativar substâncias tóxicas. Então, você repara que as funções dele são bem amplas, né? Você tem aqui a estrutura chamada Golgi, né, que é o Golgossomo, em que ele recebe as produções, né, das substâncias, tanto do retículo endoplasmático rugoso como Golgi, consegue armazenar, consegue empacotar e desprender em forma de vesículas. Se esse material que ele é armazenado for enzimas digestivas, vira um lisossomo. Se esse material for de exportação celular, como normalmente o é, essas vesículas depois ela se liga à parte da membrana plasmática, esse último envoltório aqui, e joga o material para fora, né? Que é material que é secretado pela célula e que é descartado. Também pode haver um problema de comportamento da membrana, que é outro fator que é interessante, é que ela pode englobar partículas líquidas em que ela vai digerir e fazer um processo de uma invaginação na membrana chamada de pinossomo, né? Que é o fenômeno chamado de pinocitose. Depois, esse lisossoma aqui pode se juntar a essa estrutura, quer dizer, realizar a atividade de gestão celular e aproveitar todos os nutrientes que a célula precisa para a montagem de novas substâncias. Normalmente esse assunto aqui é muito legal porque ele traz exatamente com a situação seguinte. Várias vezes questões de vestibulares do Enem foi feita assim. Foi introduzido aminoácido radioativo na célula, né? E depois de um determinado tempo esse aminoácido foi acompanhado, né, ao longo do tempo, até quais são os lugares que eles poderiam estar presentes, esses aminoácidos. Então, se for aminoácido radioativo, o primeiro lugar que ele pode estar presente é aqui no retículo endoplasmático rugoso, devido à presença dos ribossomas, que ele vai participar da síntese de proteína, e a proteína é constituída de aminoácidos, então ele pode ser absorvido por aqui. Depois de um determinado tempo, ele está presente dentro do Golgi, né, porque o que é produzido aqui é armazenado aqui, e depois de um outro tempo, né, ele vai estar presente nas vesículas do Golgi. Então, com dentro de uma divisão de tempo teórico falando aqui, na hipótese, 5 minutos depois dessa aplicação, ele pode estar presente no retículo endoplasmático rugoso. 10 minutos depois, ele pode estar presente no Golgi. E 15 minutos depois, na vesícula do Golgi. Essa é uma das questões mais solicitadas no Enem, tá? Que é aguardada aí. Então, é interessante que você tenha esse domínio, né, que é o domínio metabólico celular aí. Mas vamos ao que a gente está apresentando, né? Vamos começar primeiro com essa estrutura celular que é chamada lisossomo, né?
que é essa organela que é derivada do Golgi, né? Ela é montada no Golgi, mas as suas enzimas digestivas elas são montadas no retículo endoplasmático. Encaminha para o Golgi armazena, empacota e forma essa estrutura que é chamada lisossoma. Okay? Aqui você tem uma situação interessante dela, né, desse lisossoma, em que essa célula está realizando um processo, tá vendo, de uma mitocôndria que ela está envolvendo. Essa mitocôndria ela é não funcional. A célula não guarda nada que não funciona, ela joga tudo fora e come. Depois dela jogar essa mitocôndria fora, ela consegue fazer por movimento de pseudópolis, engloba a partícula, forma um vacúolo autofágico, isso é autofagia, né? E aqui depois ela ataca e come a própria mitocôndria, aproveitando todo o material dela para poder ser destinado para a própria alimentação da célula, tá? Então isso aí é chamada autofagia, comer a si própria. E isso aí é uma maneira inteligente que a célula tem de não desperdiçar nada, tá? Aqui, por um lado, você tem um fator interessante também, que esse lisossoma pode formar um vacúolo, né, que é destinado nesses elementos que são colocados aqui, e fazer um tipo de um resto de uma digestão. Vamos considerar que isso aqui sobrou e formou essa estrutura aqui. Então, isso aqui passa a se chamar vacúolo residual. Ele é destinado para fora e joga material para fora da célula, que é o lixo celular. Isso chama-se exocitose, exo vai para o exterior, ou plasmocitose, que é um termo que é interessante dessa imagem. E aqui você tem toda uma atividade digestiva da célula. A estrela disso aqui é essa estrutura do comportamento da membrana que formam dobras para fora, formando pseudópolis. Se forma pseudópolis, ela indica a natureza da partícula, que ela é sólida. Se ela forma uma invaginação, ela é líquida. Se formou pseudópolis, é fagocitose. Se formou uma invaginação, isso é pinocitose. A partícula alimentar indicada aqui chama-se vacúolo alimentar, e por vir de uma fagocitose, ele passa a se chamar fagossomo. Repare que aqui ele trabalha em 1, 2, 3, 4, a sequência da montagem de um lisossomo. Repare que as enzimas digestivas, que são proteínas especiais, estão montadas no retículo endoplasmático rugoso. Essas vesículas são encaminhadas para o Golgi, onde esse material aqui é armazenado, empacotado e liberado na forma de vesículas, onde tem as enzimas digestivas. Então, esse número 4 passa a se chamar um lisossoma, que é o personagem da nossa história aqui, ó, lisossoma. Tá? Isso pode ser chamado também de zimógeno, em casos especiais quando se trata no pâncreas, tá? Ou lisossoma primário, e a denominação que pode ser dada para ele. A função dele é função meramente digestiva. Então aqui esse lisossoma primário ele pode se juntar ao vacúolo alimentar, neste caso aqui o fagossoma, e formar um novo vacúolo que é digestivo. Então chama-se vacúolo digestivo. O que sobra dessa digestão chama-se vacúolo residual, e o ato de jogar esse vacúolo residual para fora chama-se plasmocitose ou defecação celular. Portanto, está mais do que bem definido. Lisossoma se envolve com digestão da célula. Bactéria não tem isso, tá? Vegetal também não tem essa vesícula lisossômica dentro dele, e isso é uma estrutura basicamente, né, de destaque de uma célula animal. Okay? As particularidades que podem acontecer em relação a essa estrutura é que alguns desses tipos de lisossomas, eles podem sofrer, por um efeito de um acidente, ruptura dentro do citoplasma e espalhar enzimas digestivas dentro da própria célula, matando a célula. Isso chama-se autólise, né, quando a célula se autodestrói. Isso pode acontecer no epitélio respiratório, quando as pessoas trabalham em áreas que têm determinados tipos de determinadas substâncias que são ricas em sílica, né, principalmente quando na fabricação da Eternit, né, você tem um determinado pó que tem muita sílica, se a pessoa que fica trabalhando o tempo todo com esse material pode inalar esse pó, que é chamada doença dos mineradores, né, e aí essa sílica pode bater no pulmão e destruir o pulmão da pessoa. E é irreversível, chama-se doença dos mineiros. O quadro é conhecido com o nome de silicose. Então a pessoa definha a sua capacidade respiratória e acaba... A sensação que ele tem é como se ele estivesse morrendo afogado aos poucos, né? É uma sensação muito horrorosa, né, da sobrevivência desse indivíduo, que infelizmente é quadro irreversível. Aqui você tem um detalhe da organela mais impressionante que existe em matéria de detalhe, né, em funções, que é a membrana plasmática. Colocada aqui. Pensa numa organela que tem nome, é isso aqui. Eu acho que é a estrutura que o pessoal mais gosta de colocar nome. Ela tem 5 nomes. Pode ser chamada membrana plasmática, pode ser chamada membrana citoplasmática, pode ser chamada de membrana celular, pode ser chamada de plasmalema, pode ser chamada de envelope celular. Isso depende da frescura do autor. Tá? A membrana, a função estrela dela é
selecionar o que entra e o que sai da célula. A gente chama isso de permeabilidade seletiva. Essa é a máxima dela, permeabilidade seletiva. Ela permite, tá, quem entra e quem sai da célula. Tá? Também tem função de proteção, ela protege o material da célula para não deixar extravasar nada, porque não pode perder material genético, material celular nenhum, porque coloca a célula em risco. E também faz um sistema de isolamento, ela tem um sistema também de contenção. É tão fina que ela só consegue ser vista no microscópio eletrônico. Não dá para ver membrana em microscópio comum, né? Microscópio óptico. Você tem a sensação do limite, mas não dá para ver membrana, tá? Neste caso aí. E é uma estrutura obrigatória em todas as células. Portanto, bactéria, vegetal e animal, né, tem a presença da membrana plasmática, o que é diferente da membrana nuclear. A bactéria não tem membrana nuclear, mas a vegetal e animal tem. Por isso que são chamados eucariontes, esses dois aqui, e esse aqui por não ter membrana nuclear, procarionte. Mas a membrana plasmática, assim como ribossomos, são estruturas obrigatórias em todas as células. Né? A particularidade que vai se destacar para ela são tantas que envolve problemas do comportamento dela, no sentido de englobamento de substâncias, né, que é a fagocitose, formando pseudófilo, hipnocitose, formando um canal de invaginação. Tem o comportamento dela no sentido de aderência entre as células, você tem vários tipos de aderência, nós vamos depois especificamente voltar nesse assunto para mostrar as formas de como as células se firmam para formar um tecido, principalmente o tecido epitelial, que precisa dessa aderência para criar um sistema de resistência e de isolamento, né, do corpo em relação ao meio ambiente. E também técnicas de absorção, como o caso de invaginações da membrana e também da parte de microvilosidades presente no intestino delgado. Essas particularidades a gente vai ver mais para frente. Fora o comportamento da célula, no sentido dos meios em que elas são colocadas, de permitir passagem pela substância em maior ou menor quantidade. Né? Desse caso aí, formando as chamadas soluções hipertônica e hipotônica, já foi dado uma ponta disso aí para vocês, mas a gente torna a falar, porque aí você tem a forma de como as substâncias passam pela membrana. Pode ser uma forma passiva ou pode ser uma forma ativa. Né? Se for uma forma passiva, não gasta ATP. Se for uma forma ativa, gasta ATP, que envolve, nesse caso, esforço de membrana. É o caso da fagocitose, é o caso da pinocitose e é o caso da bomba de sódio e potássio presente, né, principalmente essa estrutura muito ativa, né, nas células nervosas para criar uma diferença de elétrica na superfície da membrana e, nesse caso, transmitir o impulso nervoso, tá? Que envolve gasto de energia. A outra estrutura que a gente tem também um espaço muito interessante, né, nesse caso, é chamado de citoplasma. Okay? Não existe uma denominação específica de citoplasma neste caso aí. Ela tem, na realidade, um destaque em ter duas regiões específicas. Ela tem uma região chamada citosol e citogel. O citosol ele é solúvel, né, ele é líquido, então as substâncias circulam com mais veemência, porque o material da citoplasmática ele não é estático, ele fica constantemente girando, né, dentro da célula, e principalmente quanto mais líquido ele for, ele gira mais rápido, e quanto mais sólido ele for, chamado citogel, ele firma a célula e dá essa consistência na sua geometria. Tá? Se bem que a forma da célula não é definida pelo citoplasma, é definida pelo citoesqueleto, que nós vamos citar mais para frente aí. Tudo que se possa imaginar em matéria de palco de produção é no citoplasma. É como se fosse um pátio de uma fábrica. Todo o maquinário que a célula precisa para funcionar está ali. Portanto, o conjunto das reações químicas, né, todo um processo metabólico que a célula precisa para se manter viva, acontece no citoplasma. Daí o seu grande papel, né, a sua grande função nesse estágio aí. É uma estrutura também obrigatória. Toda célula que é célula precisa de citoplasma. Então, eu tenho na célula bacteriana, na célula vegetal e na célula animal, é uma estrutura obrigatória, assim como membrana plasmática. Se eu analisar essa célula aqui no desenho esquemático, é uma célula eucarionte, porque ela tem membrana plasmática e tem membrana nuclear. Bactéria, não. Então, isso aqui se aplicaria, esse modelo de célula para animal e vegetal. Esse material genético da célula estaria espalhado no citoplasma, tá? Desencadeando as funções inerentes a cada um deles, no sentido de controle de hereditariedade e metabolismo. Então, vamos continuar então aqui para a gente poder ganhar tempo, entrando numa estrutura de destaque, né, que essa aqui é uma estrutura de destaque, representada pela célula com a letra P, que é o plasmídio, né, não tem outro nome. O plasmídio, na realidade, é um filamento de DNA curto, na forma de anel, que ele é um anel achatado, aqui está representado de uma forma didática para vocês, que ele é muito pequenininho, não é desse tamanho, porque o material genético da célula, né, que é o
nucleóide, que está representado aqui, ele é gigantesco. Isso aqui é pequenininho, que foi colocado em maior tamanho apenas como ilustração didática, porque ele não fica assim desse tamanho na célula, não. Tá? Ele é bem pequeno e amassado, é um anel amassado. Ele é muito usado, né, na engenharia genética, né, na biotecnologia, como um vetor, né, de transmissão de material genético de uma espécie diferente em outra espécie para produzir um material de interesse humano, tá? Segundo as regras da biotecnologia. Então, ela pode ensinar, né, no implante de um material genético, né, ela pode produzir medicamentos, ela pode produzir veneno, ela pode produzir hormônios, né, no organismo, principalmente insulina e hormônios de crescimento. Então, a aplicabilidade disso é muito grande no campo da biotecnologia. Mas o plasmídio em si, para a bactéria, ela serve mais como estrutura de proteção. Às vezes, determinados tipos de medicamentos, somente antibióticos, que tentam matar a bactéria, interrompendo o metabolismo, ela produz substâncias de bloqueio que impede com que o antibiótico mate a bactéria, tornando essa bactéria, então, resistente. Para desespero da medicina, né? E o que é pior, essa bactéria ela pode passar esse plasmídio para outra bactéria vizinha através do pile, né? E ensinar a outra bactéria como se defender do ataque de um determinado tipo de antibiótico que deveria matar tudo dentro de um processo de infecção. Portanto, é de alta periculosidade isso aí, tá? No sentido de impedir que a pessoa realmente se restabeleça de uma infecção. Na realidade, às vezes o antibiótico que ele toma não tem função nenhuma. É como se estivesse bebendo água e a bactéria faz a festa com ele, fala, toma, otário. Isso aqui não vai fazer efeito contra mim, não, porque ela é resistente. Aí vem um destaque interessante, a localização dela é exclusiva de bactéria, então é interessante esse tipo de atenção, né? Ela só é encontrada em bactéria, não existe plasmídia em célula vegetal e nem em célula animal. E a particularidade foi dada a vocês nesse sentido de ela conseguir ser transpassada por outra bactéria através do pile, né? Ou então até mesmo efeito ela pode ser com uma bactéria, às vezes ela é liberada no meio, ela pode absorver esses plasmídios no meio, né? Porque, às vezes uma bactéria morre, mas quando ela explode, libera os plasmídios, outras bactérias vizinhas podem absorver esse plasmídio e incorporar como dela, né? Isso é chamado de transdução. E aí ela pode também se tornar resistente, porque isso aqui pode sofrer mutações, né, com o passar da multiplicação celular, porque são vários plasmídios formados dentro do citoplasma da célula. Alguns deles podem modificar e, curiosamente, essa modificação trazer uma vantagem evolutiva para a bactéria, tornando ela resistente contra certos antibióticos, que é interessante. E aí chama-se resistência bacteriana, para desespero da medicina, neste caso aí. Ainda com visualização especial da parte da célula, né, bacteriana, que é um destaque para ela, você tem esse material genético espalhado no citoplasma chamado de nucleóide. Não tem outro nome, né, porque nucleóide significa tudo que é minióide é falso. Não seria um falso núcleo. A função dela é controle do material genético da célula e também das funções metabólicas da célula. A mesma função do material genético, né, da cromatina, né, você teria esse material que é um cromossoma único que faz todas as funções que são importantes para a manutenção da vida da bactéria. Portanto, ela é exclusivamente bacteriana, o nucleóide. Não existe nucleóide vegetal e nem animal. Tá? E aí vem as particularidades dele, que esse nucleóide, pela ausência da carioteca, define o grupo das bactérias que pertence ao reino Monera, né, como indivíduos que são procariontes. Tá aí. Nós terminamos, então, graças a Deus, o bloco 4. Daqui a pouco a gente começa com o bloco 5, chamando a atenção de vocês da necessidade de vocês fazerem sempre uma revisão, estarem sempre atualizados, para que a gente possa realmente fazer um trabalho a contento em sala de aula para tirar todas as dúvidas possíveis. Tá bom? Então, aqui a gente encerra esse bloco 4 e daqui a pouquinho a gente começa o bloco 5, se Deus quiser. Deixa eu fechar aqui, minimizar e vamos lá. Espero que vocês tenham gostado. Tem um trabalho muito importante em relação a esse tipo de atividade que a gente vai fazer aqui. Estudem todas as vezes que for necessário esse material, quantas vezes for importante, né? Preencham de uma forma esquematizada, né, as planilhas foram colocadas para vocês de uma revisão, né, que é uma revisão geral. E depois, mais para frente, a gente entra com a riqueza de detalhes, que esse assunto de citologia é muito grande e é cheio de detalhes, tá? Depois a gente volta aí para falar mais novidades para vocês. Nós vamos agora caminhar para o último bloco, né, deste assunto, que é o bloco 5, que vai falar sobre mesossoma, vai falar sobre citoesqueleto, né, cápsula,
citoplasma é mais um adendo, que na realidade a gente já comentou com isso, e uma estrutura de comunicação de células. Células vegetais são chamadas de plasmodesmos, são estruturas especializadas de membrana. Beleza? Então vamos começar a trabalhar isso aí direitinho e vamos fazer realmente que vale a pena essa dedicação para a gente fazer um trabalho mais a contento nessa área desse assunto tão importante no vestibular como é a citologia.